Quem é que estava esperando pelo capítulo 4 da nossa leitura mais deliciosa do mundo? Cura-te a ti mesmo, do Dr. Bá. E hoje a gente vai dar uma olhada especial nesse capítulo sobre as questões que atrapalham as nossas curas, as nossas evoluções em todos os níveis e setores das nossas vidas. Sabe aquele momento que a gente tem que se render porque a gente não sabe o que fazer? Tantas são as vezes que a gente não sabe o que fazer, né? Para algumas pessoas, assumir o não saber é muito difícil, porque são pessoas conectadas no tem que, são pessoas mais aceleradas, pessoas, né? A maioria de nós aqui nesse mundo do autoconhecimento, a gente sabe que precisa se responsabilizar pela própria vida, né? Pelas próprias atitudes. A gente entende que tudo que está manifestado, tudo que está posto, é reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Mas muitas vezes a gente não tem essa clareza, muitas vezes a gente não consegue acessar certas sabedorias, causando grande ansiedade, grande angústia em nós. Então, o Dr. Bá, lindamente, nesse capítulo 4, vai trazer muitas reflexões, muitos saberes que já estão em nós, né? Assim como os florais ativam em nós aquilo que nós já temos, só que ainda não está ativo, né? A gente vai acessar aqui nesse capítulo 4 muitas sabedorias que existem em nós, mas que a gente esqueceu por algum motivo e vamos lembrar agora. Já trouxe o seu café? Estou com o meu aqui. Lembrando também, tá, gente? Aproveitar o gancho aqui dessa leitura comentada, não sei quando você está acessando esse vídeo, mas agora dia 21 de agosto é o último dia para se matricular no Colegiado da Vida, tá bom, gente? Então, um agradecimento muito especial para todos os alunos que estão no colegiado desde 2021. Lembrando que o Colegiado da Vida é a minha escola de formação de terapeutas florais e também é o lindo caminho de tratamento, porque para a gente poder ser terapeuta, a gente precisa estar bem, não precisa estar perfeito, mas a gente precisa estar bem, a gente precisa ter o bem em nós para poder oferecer esse olhar amoroso para as outras pessoas. Então eu acredito que antes de se formar terapeuta, a gente precisa se tratar. Então no Colegiado da Vida você passa pelas 38 essências florais, um lindo caminho de autoconhecimento. A gente se encontra ao vivo todos os meses, é um percurso maravilhoso. Você pode voltar nas essências que são importantes para você a hora que você quiser, a hora que você precisar, tá bom? Então se você estava esperando para fazer as matrículas do Colegiado da Vida, ou estava esperando, né, os últimos momentos, cá estamos, tá bom? Então a próxima turma, se a gente abrir a próxima turma, porque a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer, mas essa turma de 2024 e 2025 é agora, até dia 21 de agosto, tá bom? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Os novos alunos estão, inclusive, ganhando presente. Estão ganhando um atendimento individual dos registros acásticos. Muita coisa boa para fazer parte, né, do Colegiado da Vida. Então, aproveitando isso tudo, vamos para a nossa leitura, que a gente fala justamente dos florais do Dr. Bá e dessa filosofia de vida, né? Quando a gente se alinha ao amor, a gente alinha absolutamente tudo na nossa vida. Vamos lá então para o nosso capítulo 4, sem mais delongas, além da longedura que nós já fomos. Vamos lá, gente. Assim, vemos que não há nada de acidental no que diz respeito à doença, nem quanto ao seu tipo, nem quanto à parte do corpo que foi afetada. Como todos os outros resultados da energia, ela obedece à lei da causa e efeito. Certos males podem ser causados por meios físicos diretos, tais como os associados à ingestão de substâncias tóxicas, desculpe, acidentes, ferimentos e excessos cometidos. Mas, em geral, a doença se deve a algum erro básico em nosso temperamento, como nos exemplos já mencionados. Lembrando, se você está vendo algum vídeo, né, desses capítulos pela primeira vez, aqui no YouTube tem um playlist, né, no meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inclusive. Aqui tem um playlist com a leitura comentada do livro do Dr. Bá, Cura-te a ti mesmo, tá bom? Então vamos lá. Dessa forma, para se alcançar uma cura completa, não somente devem ser empregados recursos físicos, óbvio, né? A gente sempre fala aqui, a gente trata da raiz dos nossos problemas, que a causa é sempre de ordem mental e emocional, mas, gente, quando a gente tem um osso quebrado, a gente não vai só fazer oração, né? A gente vai para o médico, a gente vai fazer o que precisa ser feito.
Dr. Bá era médico, né? Obviamente, não precisamos ser médicos para, né, saber disso, mas vale incluir, né, essa informação aqui no YouTube. Além de serem empregados os recursos físicos, escolhendo sempre os métodos melhores e mais familiares à arte da cura, mas também devemos lançar mão de toda a nossa habilidade para eliminar qualquer falha em nossa natureza, porque a cura total vem essencialmente de dentro de nós, da própria alma que, por meio da bondade do Criador, irradia harmonia do começo ao fim da personalidade, quando se permite que assim seja. Gente, sou só eu que vejo o quanto é apaixonante essa filosofia do Dr. Bá, o quanto ele enxergava a nossa alma sendo um médico. Não estamos falando de uma pessoa aleatória, não que sejamos aleatórios, né? Nós que não somos médicos, mas o que eu tô querendo dizer é essa visão holística que ele sempre teve da vida, independente de lidar com a medicina tradicional. É muito lindo, não é, gente? É muito lindo. E o tanto que ele fala que a nossa personalidade ela é perfeita do jeito que ela é, e que se a gente corrige os defeitos, né? A nossa personalidade ela é perfeita, mas às vezes a gente coloca a forma como a gente se coloca é uma forma equivocada, né? E quando a gente ajusta a nossa postura, o nosso entendimento diante das situações, a gente cura tudo, gente. O poder está em nós, o poder está no amor. Isso é muito lindo, não é? Eu acho que além de lindo, é aliviante, né? Saber que a gente tem esse poder, que a gente tem essa que está em nós isso, que a gente não depende de outros fatores, está em nós. E para facilitar a nossa vida, aqui estão os florais, né? Que eles também não dão nada que nós não temos, eles ativam o que está desativado em nós, porque muitas vezes, gente, a gente vai falar mais disso nesse capítulo ainda, mas muitas vezes eu percebo que a gente sabe, né? Eu sei que eu preciso ter mais confiança, eu sei que eu preciso ter mais fé, eu sei que eu preciso ter mais disposição, mas eu não consigo. Se você não consegue, mesmo sabendo o que você precisa fazer, use os florais. Ou então, se você é do colegiado da vida, ou se você está, né, querendo entrar agora no colegiado da vida, acessa a meditação lá de cada uma das essências, equivalente a cada uma das essências, né? Por exemplo, eu estou precisando de mais coragem. Vai no colegiado, acessa a meditação do Mimulus. Ele vai ativar imediatamente a sua coragem. Eu estou precisando ter fé, Dri. Eu sei das coisas racionalmente, mas eu não consigo sentir que é possível. Vai lá no colegiado e ativa a meditação do Gorse, que é a meditação da esperança, de acreditar que é possível, de ter essa ativação que muitas vezes a gente depende dela para qualquer movimento que a gente for fazer na nossa vida. Dri, eu quero começar, mas eu não tenho ânimo. Eu sento para fazer o que eu preciso fazer, eu não consigo. Eu faço qualquer outra coisa, mas eu não resolvo o que eu preciso resolver de fato, Dri. Não se culpe, é difícil mesmo. Se você não está conseguindo, entra no colegiado e ativa a meditação do Hornbeam. O Hornbeam vai ligar a chave aí do teu carro e vai fazer com que você consiga se movimentar. Então não se culpa, gente. Do mesmo jeito que eu falei na introdução, que às vezes a gente não sabe o que precisa ser feito e precisa ativar essa sabedoria, e o floral Wild Oat, por exemplo, faz isso em nós. Muitas vezes a gente é o oposto, a gente sabe o que precisa ser feito, mas não consegue, não tem força. A habilidade que precisa ser usada não está ativa em nós. E aí os florais entram e fazem essa ativação. Não é muito maravilhoso, gente? É muito maravilhoso. Voltando. Assim como há uma causa fundamental para cada doença, que é o egoísmo, há também um método muito seguro para se poder minorar todo o sofrimento, qual seja o da conversão do egoísmo em devoção para com os outros. E eu acrescento, para com a gente mesmo, né? Que não é um movimento de egoísmo, é um movimento de bem-estar. Sem o amor próprio ativado, a gente não consegue demandar, né? A gente não consegue colocar amor genuíno nos outros, nas relações, nas situações. Se desenvolvermos o bastante nossa capacidade de esquecermos a nós próprios no amor
e no carinho para com todos os que estão à nossa volta, desfrutando assim do acontecimento glorioso que é adquirir conhecimento e ajudar os outros, nossos sofrimentos e tristezas rapidamente terão seu termo. Né? Ele foca, gente, no amor e no carinho. Então, quando a gente se doa aos outros e isso é muito gostoso pra gente, é porque a gente está necessariamente conectado ao amor próprio, né? É interessante, porque muitas vezes a gente está agoniado, preocupado com os outros, e aí a gente pode estar conectado ao nosso egoísmo. E a gente fica, mas Dri, eu tô querendo ajudar os outros, como que eu tô conectado ao egoísmo? Porque muitas vezes a gente está no modo chicory, que é quando a gente quer que os outros tenham resultados, mas esse resultado tem que ser do jeito que a gente quer. E quantas vezes o que o outro quer é diferente do que a gente acha certo, né, gente? É difícil ter esse desprendimento, né? Essa é a cura do egoísmo. Não necessariamente querer ajudar o outro é um ato de generosidade. Se a gente está fazendo isso em um ato de controle, em um ato de que as coisas sejam do jeito que a gente quer, é o ego, né? Egoísmo. É o que vem do ego. Vamos lá. Nosso máximo objetivo é abandonar os próprios interesses ao servirmos a humanidade. Não importa em que posto desta vida nossa divindade nos colocou, estejamos dedicados aos negócios ou à profissão, sejamos ricos ou pobres, reis ou mendigos. Para nós, bem como para todos, é possível dar continuidade ao trabalho realizado a partir de nossa vocação e, ainda assim, ser uma verdadeira bênção aos que estão próximos, transmitindo-lhes o divino amor da fraternidade. Porém, a grande maioria de nós tem algum caminho a seguir antes que possa alcançar esse estágio de perfeição, ainda que seja notável quão depressa um indivíduo pode avançar nesse sentido quando o esforço é empreendido com seriedade e quando não se confia somente na frágil personalidade, mas se tem dentro de si a fé. Pois é pelo exemplo e pelos ensinamentos dos grandes mestres do mundo que alguém pode se tornar capacitado a se unir à própria alma, à divindade interior, e todas as coisas se tornam possíveis. Na maioria de nós existe um ou vários defeitos adversos que estão particularmente impedindo o nosso progresso. Olha o que eu falei para vocês no começo. E é esse defeito ou defeitos que devemos procurar dentro de nós próprios. E, gente, procurar defeito é procurar com amor, é procurar com alegria de que, ai, que bênção que eu estou percebendo as coisas que estão me atrapalhando, porque eu posso trabalhar nelas e reverter para o oposto positivo. E não como um caçador de críticas e apontador de dedos e julgador que fica procurando defeito, falando, eu não sou bom mesmo, tá vendo? Sabia que eu não estava bom. Vocês conseguem perceber a diferença? Gente, isso faz toda a diferença nos resultados. E eu falo, né? Eu sou terapeuta há 17 anos, gente. É muito diferente quando a gente busca a harmonia, a cura, a solução, com esse movimento de amor próprio, com esse movimento de delicadeza, de consideração por si mesmo, entendendo o nosso momento, entendendo as nossas dificuldades, com humildade, e procurar se melhorar com um olhar crítico, com um olhar exigente, com um olhar arrogante, que é o que a maioria de nós faz na maioria das vezes, e eu me incluo nesse pacote. É uma correção que eu, com meu pai, que tá me olhando aqui do lado, aqui ó, eu me trabalho constantemente para aquilo que eu preciso corrigir em mim, que eu faço através do amor e não da arrogância, da crítica. Voltando. E, enquanto estamos lutando para desenvolver e expandir o lado amoroso da nossa natureza para com o mundo, devemos também, ao mesmo tempo, buscar a purificação desses defeitos, inundando a nossa natureza com as virtudes opostas. No começo pode ser um pouco difícil,
mas só o será no começo, pois é notável quão rapidamente as virtudes podem se desenvolver quando são verdadeiramente incentivadas e quando estão aliadas ao conhecimento de que, com o auxílio da divindade interior e com nossa perseverança, o fracasso é impossível. Gente, vamos anotar essa frase? Com o auxílio da divindade interior e com a nossa perseverança, floral gentian, o fracasso é impossível. Ai, gente, é lindo, não é? É muito lindo. Para desenvolvermos o amor universal dentro de nós mesmos, precisamos aprender cada vez mais que todo ser humano, por mais inferior, é um filho do Criador e que um dia, no devido momento, ele avançará à perfeição, exatamente como todos nós esperamos fazê-lo. Por mais desprezível que uma criatura ou um homem nos possa parecer, precisamos nos lembrar que há uma centelha divina dentro de cada um e que com certeza essa centelha crescerá lenta, mas seguramente, até que a glória do Criador irradie naquele ser. Eu vou até tomar um gole de café, porque eu sei que isso é uma parte difícil para nós, né? Nós humanos, a gente julga tudo através dos contrastes. Então, quando a gente vê alguém fazendo uma coisa errada no nosso ponto de vista, né, no ponto de vista do bem e mal, da sociedade, a gente julga, a gente, né, condena. Mas a gente precisa entender que muitas vezes, e gente, não tô nem aqui falando de pessoas que fazem atrocidade, tá? Nem dá pra gente ir tão longe. Vamos pra perto, que não é esse o objetivo. Mas pessoas próximas a nós que a gente ama, mas que a gente tem uma relação difícil. Quantas vezes dentro da nossa cabeça a gente fica condenando aquela pessoa, fica julgando aquela pessoa? E eu te pergunto, como você se sente quando esses pensamentos estão ativos? Aqui a gente não tá naquela historinha, né, de sessão terapêutica aleatória que temos que honrar pai e mãe, temos blá blá blá, temos, mas não é sobre isso, tá? O que eu estou te perguntando aqui é o seguinte: como você se sente quando dentro da sua cabeça estão vigentes e ativos pensamentos que estão condenando ou julgando outras pessoas? A gente se sente muito mal, né? É aquele ditado tão famoso que eu repito, acho que em todo vídeo aqui. Quando a gente sente sentimentos ruins, a gente tá bebendo um veneno esperando que o outro morra. Não vai acontecer, né? Então a gente precisa trabalhar isso muito bem em nós, porque é do nosso bem-estar que a gente tá cuidando, não é sobre o outro, é sobre você, né? Continuando. Além do mais, a questão sobre o certo e errado, sobre o bem e o mal, é puramente relativa. O que é certo na evolução natural do aborígene não é para uma pessoa mais culta da nossa civilização. Lembrando que o Dr. Bach era um inglês do comecinho lá dos 1900, tá, gente? E de modo semelhante, o que podia muito bem ser uma virtude para nós pode ser inadequado e, portanto, errado para alguém que atingiu o estágio do discipulado. O que chamamos de errado e mal é, na realidade, o bem fora do seu lugar. Ai, gente, essa frase do Dr. Bach eu acho que é uma das minhas favoritas. Aquariana, né? Adoro. O que chamamos de errado e mal é, na realidade, o bem fora do lugar. Que é literalmente, gente, a essência de quando a gente se trata com os florais, tá? E é o processo que a gente faz lá no colegiado da vida, gente, até dia 21, pelo amor de Deus, tá? Depois não vem, Dri, perdi o prazo, tô avisando que tá acabando o prazo para você fazer parte do colegiado da vida e ter acesso a todos os florais, a hora que você quiser e precisar, no clique, cadê, peraí, deixa eu segurar as coisas ao mesmo tempo, do seu celular. Sim, a minha plataforma está disponível no computador e no celular. É um clique para você ouvir a meditação e ativar em você o que precisa ser ativado, tá bom? Deixa eu voltar aqui porque eu estava querendo trazer para vocês. O que chamamos de errado e mal é, na realidade, o bem fora do seu lugar. E, portanto, uma questão totalmente relativa. E é o que os florais fazem, que é isso que eu tô falando. Nós somos perfeitos em essência. Só que, claro, né? A gente, às vezes, está com o lado do defeito ativado e não o lado da virtude. Então, quando a gente ativa o lado da virtude, né? Aquilo, o bem em nós,
o mal se dissipa naturalmente. Então o foco é sempre no bem, o foco é na luz, e não naquele mal que a gente tem que curar. Vocês já repararam que os problemas mais difíceis que a gente tem para curar na nossa vida são aqueles que a gente fica muito focado no lado sombrio deles? A falta, né? A falta de um relacionamento, a falta de dinheiro, a falta de uma realização pessoal, a falta de você ter o corpo que você gostaria de ter. A gente não está focando. Qual que é o oposto positivo? E já vou dar um spoiler, tá? Agora, dia 1º de setembro, eu vou começar um processo bem próximo de vocês, lá no Telegram, que a gente vai ativar justamente esse caminho. A gente vai aprender a ativar o oposto positivo, porque na maioria das vezes a gente trabalha tanto no problema que a gente não percebe que a gente está piorando o problema, porque a gente está focando na dor que o problema nos causa e não no bem, que é o oposto positivo, que vai de fato trazer a cura ou a solução para aquela situação, tá? Já já eu trago um vídeo explicando para vocês, mas por enquanto vamos focar aqui, tá? Também o o protótipo de nossas concepções idealistas. Devemos parecer verdadeiros deuses aos animais, ao passo que nós, em nossa real condição, estamos muito abaixo do modelo da grande fraternidade branca de santos e mártires, que tem dado tudo de si para servir de exemplos a nós mesmos. Portanto, é preciso ter compaixão e simpatia para com os inferiores, pois, embora possamos nos considerar muito acima do nível deles, somos, na verdade, insignificantes e temos ainda uma longa jornada pela frente até alcançarmos o modelo de nossos irmãos mais velhos, cuja luz brilha no mundo inteiro e em todas as épocas. Se o orgulho nos assaltar, tentemos compreender que nossas personalidades não significam coisa alguma em si mesmas, incapazes que são de conduzir qualquer trabalho bom ou qualquer serviço aceitável ou de resistir aos poderes da escuridão, a menos que sejam ajudadas pela luz que vem do alto, a luz de nossa alma. Procuremos compreender ao menos um vislumbre da onipotência insondável do nosso Criador, que faz com toda a perfeição o mundo numa gota d'água e sistemas e mais sistemas de universos, e tentemos compreender a humildade que devemos ter e a nossa total dependência em relação a Ele, ao Criador. Aprendemos a render homenagem aos seres humanos que são nossos superiores e a respeitá-los. Quão infinitamente mais deveríamos reconhecer nossa fragilidade, com a máxima humildade diante do grande arquiteto do universo. Se a crueldade ou o ódio impede-nos de avançar em nosso caminho, lembremos que o amor é a base da criação, que em cada alma viva há algum bem e que no melhor de nós existe algum mal. Buscando o bem nas outras pessoas, mesmo naquelas que a princípio nos ofendem, aprenderemos a desenvolver, se nada mais, alguma compaixão para com elas e a esperar que encontrem caminhos melhores. Então, segue-se que a vontade de ajudá-los e a se reerguer despertará. E é o que acontece no Colegiado da Vida e foi o que aconteceu comigo. Quando eu, depois de muitos anos fazendo terapia floral, eu estava tão apaixonada pela transformação que eu tinha vivenciado que eu queria que todo mundo pudesse acessar os florais, né? Cá estou hoje. E todo mundo que entra no Colegiado da Vida para fazer o tratamento acaba se formando terapeuta. Por isso que lá tem um módulo, lá eu falo para vocês, o módulo de formação de terapeuta no Colegiado da Vida, ele é voluntário. Quem quiser faz, quem não quiser não precisa fazer, mas é inevitável. Todo mundo que entra sem nenhuma pretensão de se formar terapeuta acaba se formando, porque a gente inevitavelmente quer sair dando floral para todo mundo, é natural. A maior conquista de todos será sempre através do amor e da bondade. E quando tivermos desenvolvido suficientemente essas duas qualidades, nada será capaz de nos atacar, já que teremos sempre compaixão e não ofereceremos resistência, pois, repetindo, segundo a lei da causa e efeito, é a resistência que causa o dano. A resistência, né, gente, que é o que se opõe ao amor.
Nosso objetivo nessa vida é obedecer aos desígnios do nosso eu superior, sem nos deixarmos deter pelas influências dos outros. E isso só pode ser conseguido se seguirmos calmamente nosso caminho e, ao mesmo tempo, se nunca interferimos na personalidade dos outros. Ui, olha que belezinha, né? Nem lhes causamos o menor dano por nenhuma forma de crueldade ou ódio. Devemos nos esforçar para aprender a amar os outros, começando talvez por um indivíduo ou até mesmo um animal, e deixar que esse amor se desenvolva e se estenda numa esfera cada vez maior, até que os defeitos contrários a ele automaticamente desapareçam. Amor gera amor, assim como o ódio gera ódio. E é fato, né? Na prática a gente percebe isso. A cura do egoísmo dá-se quando dirigimos para fora, para os outros, o carinho e a atenção que devotamos a nós próprios, tornando-nos tão absorvidos em proporcionar-lhes bem-estar que esquecemos de nós mesmos nesse empenho. Como diz uma grande regra da fraternidade, é preciso buscar o conforto para os nossos tormentos, levando consolo e alívio aos nossos semelhantes na hora da sua aflição. E não há caminho mais seguro para curar o egoísmo e os transtornos que o acompanham do que fazer uso desse método. E, gente, aqui eu faço também uma pausa para contar algo que eu conto sempre, né? Se você me acompanha, você já me viu falando isso várias vezes. E eu falo muito isso para os meus alunos no Colegiado da Vida, principalmente no módulo de formação de terapeutas. Muitas pessoas, prestem bem atenção, que eu sei que você está me ouvindo, pode estar sendo o teu caso, tá? Muitas pessoas que já têm infinitos cursos de um monte de coisa, que têm o desejo de serem terapeutas, coach, sabe? De ter um canal no YouTube, de passar adiante, né, o saber que se tem, ou o desejo de servir, o desejo de ajudar, muitas pessoas não fazem por não se sentirem boas o bastante, né? Como que eu vou ser terapeuta se eu tô cheia de problema? Foi o que eu falei no começo. A gente não vai nunca estar perfeito, né? Nunca a gente vai estar perfeito no sentido de 100% pleno e maravilhoso o tempo inteiro, gente. É natural do nosso estado humano. É natural. Você vai estar com uma coceira, você vai estar com uma dor no pé, você vai estar, né, com uma dorzinha de cabeça, você vai estar com um boleto para pagar, preocupado com uma criança que se estrupiou, né? Com o gatinho que está no veterinário, né? Com o cachorrinho que está não sei o quê, com o pai ou a mãe. Gente, é natural. Só que o que acontece, né? Que é outra frase que eu uso muito. O mestre aprende enquanto ensina. Vocês acham que eu tô lendo esse livro aqui? Por quê? Vocês acham que eu tomo floral pra quê? Vocês acham que eu criei o colegiado da vida pra quem? Pra mim. Tudo que eu faço é algo que me curou e eu quero levar adiante, mas a manutenção do meu bem-estar tá aqui, gente. Vocês acham que eu me formei terapeuta floral e zerei a vida? Cheguei no Canadá, zerei a vida. Pari meus filhos, zerei a vida. Criei meu negócio, zerei a vida. Ninguém zera a vida. A gente alcança alguns objetivos, mas quando a gente chega no objetivo, é só o primeiro dia daquele objetivo, né? Fiz uma dieta, emagreci 20 quilos. E aí, a partir desse dia que você chegou na balança e chegou no seu objetivo, você vai poder comer todas as pizzas e brigadeiros do universo como se nunca mais aquilo fosse oscilar. Né, gente? Isso não existe. Então, o mestre aprende enquanto ensina. O terapeuta se cura a cada atendimento. Então, tenhamos essa humildade, tenhamos esse desprendimento, que vai ser assim sempre. Então, para ser um bom terapeuta, você precisa estar humildemente disposto a se curar todos os dias através das suas trocas. Você tem, sim, muito a oferecer para aquela pessoa. E aquela pessoa está sendo uma oportunidade de você voltar e olhar para dentro. É uma troca. Tá, gente? Então, fica a dica, tá? Se você tá me vendo aí e estava precisando ouvir isso. Vamos lá.
Podemos erradicar a instabilidade por meio do desenvolvimento da autodeterminação. Tem muita gente que me pede para falar sobre isso, gente. Olha aqui, ó. Podemos erradicar a instabilidade por meio do desenvolvimento da autodeterminação, fortalecendo a mente e agindo com firmeza, em vez de ficarmos detidos na hesitação e na dúvida. Mesmo que possamos cometer erros no começo, sempre é melhor agir do que perder uma oportunidade devido à indecisão. Vou fazer uma pausa. Pronto, capite? Então vamos lá. A determinação em breve crescerá. O medo de se lançar na vida desaparecerá. E as experiências adquiridas conduzirão nossa mente a um maior discernimento. Para se acabar com a ignorância, é preciso que não tenhamos medo da experiência, mas, com a mente alerta, os olhos bem abertos e os ouvidos atentos, aproveitemos todo o conhecimento que possa ser adquirido. Ao mesmo tempo, gente, eu vou até pausar aqui. A gente às vezes fica se culpando, né? Ai, não para de fazer curso. Ai, não para de ler livro. Você está adquirindo todos esses saberes. Pode ser que você esteja devagar de colocar essas coisas em prática. Tá tudo bem, mas nenhum saber se perde. Então não fica arrependido, não fica se culpando de ter um monte de livro para ler, de ter um monte de curso para fazer. Vai fazendo, não deixa de fazer não. Vai fazendo, claro, aquilo que ainda faz sentido para você, né? Porque tem coisas que a gente compra que já não faz mais sentido, esses você dá de presente para alguém, tá bom? Mas não se culpe. O saber nunca vai ser jogado fora. Ele está sempre dentro de nós, ele sempre vai ser contribuição em algum momento, mesmo que você acredite que ele nunca será, tá bom? Ao mesmo tempo, precisamos nos manter flexíveis no pensamento, para que ideias preconcebidas e convicções anteriores não nos privem da oportunidade de adquirir novos e mais amplos conhecimentos. Devemos estar sempre prontos a expandir a mente e a abandonar qualquer ideia, por mais arraigada que ela esteja. Se encontrando-nos numa experiência mais ampla, uma verdade maior se revela. Peraí, baguncei tudo. Devemos estar sempre prontos a expandir a mente e abandonar qualquer ideia, por mais arraigada que ela esteja. Se encontrando-nos numa experiência mais ampla, uma verdade maior vai se revelar. Como o orgulho, a ambição é um grande obstáculo para o progresso e ambos devem ser implacavelmente eliminados. As consequências da ambição são realmente graves, pois ela nos leva a interferir no desenvolvimento da alma de nossos semelhantes. Peraí, deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui. Tá, achei que eu tinha me empolgado e passado para outros capítulos. Não, o capítulo 4 ele é mais longo mesmo. Devemos compreender que todo ser está aqui para evoluir segundo os desígnios da própria alma e exclusivamente dela. Tá bom, gente? Não é para sair curando o marido, curando a sogra, querendo se meter na vida do cunhado, né? Por mais que a gente tenha amor no coração e queira ver os outros bem, a gente precisa deixar os outros viverem a vida deles, do jeito que eles escolheram. Do mesmo jeito que a gente tem o nosso livre-arbítrio, eles também têm. Eles estão traçando caminhos que a gente não vai necessariamente entender, mas não cabe a nós entender, tá bom? Então uma dose de chicory, de heather, de vervine, de red chestnut, dependendo do que a gente estiver precisando, vai bem aí, tá bom? De vine, né? Deixa eu ver aqui. Desígnios da própria alma. Devemos ajudá-lo a ter esperança e, se estiver em nosso alcance, a ampliar seu conhecimento e suas experiências terrenas para que possa progredir. Assim como gostaríamos que os outros nos ajudassem na subida íngreme e difícil da vida. Estejamos também sempre prontos a estender uma mão amiga e a repartir as nossas experiências, produto de um aprendizado mais amplo, com um irmão mais jovem ou mais fraco. Tal deveria ser a atitude do pai para com um filho, do mestre para com um aluno ou do amigo para com outro amigo, dedicando tanto carinho, amor e proteção quanto eles necessitem, sem que, nem por um momento, se interfira na evolução natural da personalidade alheia, já que esse aperfeiçoamento deve ser ditado pela alma
e não por alguém dando palpite, né? Muitos de nós estão mais próximos da própria alma na infância e na adolescência do que anos mais tarde, e têm ideias mais claras quanto à sua missão nessa vida, quanto às tarefas que esperam realizar e quanto ao caráter que precisam desenvolver. A razão para isso é que o materialismo, as circunstâncias que envolvem essa época e as personalidades às quais nos associamos nos afastam da voz do nosso eu superior. Não seja por isso, né? A gente pode acessar o nosso eu superior. E não nos deixam escapar ao lugar comum com sua falta de ideias, muito evidente nessa civilização. Oxalá, o pai... Vocês sabiam, né? Dr. Bá falando de Oxalá? Pois é, gente, vamos lá. Oxalá, o pai, o mestre e o amigo se esforcem para estimular o crescimento do eu superior naqueles que sobre os quais têm maravilhoso privilégio e oportunidade de exercer sua influência, mas esperamos que permitam sempre aos outros a liberdade, da mesma forma que esperam que essa lhes seja dada. De modo semelhante, podemos procurar outras faltas no nosso temperamento e eliminá-las por meio do aperfeiçoamento da virtude oposta, removendo assim de nossa natureza a causa do conflito entre alma e personalidade, que é a causa fundamental da doença. Quando o paciente tem fé e otimismo, essa ação sozinha trará alívio, saúde e alegria, e naqueles menos fortes ajudará materialmente o trabalho do médico terreno para que alcance o mesmo resultado. Temos de aprender seriamente a aperfeiçoar a individualidade conforme os desígnios da nossa alma, não temer nenhum ser humano e compreender que ninguém pode interferir no desenvolvimento da nossa evolução, no cumprimento do nosso dever e na nossa ajuda aos semelhantes, lembrando que quanto mais avançarmos, maior será a bênção em que nos tornaremos aqueles à nossa volta. Precisamos estar atentos principalmente ao darmos assistência aos outros. Não importa quem eles sejam, para que estejamos seguros de que a vontade de ajudar advém dos desígnios do eu interior e não de um falso sentido de dever a partir da sugestão ou da persuasão de uma outra personalidade dominadora. É essa tragédia que resulta nas convenções dos tempos modernos. E é impossível calcular as milhares de vidas bloqueadas em seu caminho, as miríades de oportunidades desperdiçadas, a tristeza e o sofrimento causados por isso, o incontável número de filhos que, por um senso de dever, cuidam de um inválido quando a única doença de seu pai ou da sua mãe é a avidez por atenção. Vixe, gente, aqui dava um livro à parte, né? Que se reflita sobre quantos homens e mulheres foram impedidos de realizar alguma grande obra para a humanidade devido ao fato de suas personalidades terem sido dominadas por algum indivíduo, de quem eles próprios não tiveram a coragem de se libertar. Floral Centauri, se você está ouvindo isso dizendo, é por isso que eu não consigo, é por causa do meu pai, da minha mãe, do meu chefe, do meu marido. Toma o Floral Centauri para se desprender, tá bom? Lembrem que as nossas responsabilidades são com a gente mesmo. Se a gente está enfrentando um problema desse tipo, é porque a nossa alma precisa aprender algo importante aqui. Então, nosso esforço precisa ser equivalente para se libertar, tá bom, gente? Sobre as crianças que precocemente descobrem e desejam seguir sua vocação e por problemas circunstanciais, pela persuasão alheia e pela falta de determinação, vão parar em algum outro ramo da vida, onde não são nem felizes e nem capazes de desenvolver sua evolução, como caso contrário poderiam estar fazendo. São só os desígnios de nossa consciência que devem dizer-nos se o nosso dever é para com uma ou mais pessoas, como e a quem devemos servir. Mas, qualquer que seja esse dever, precisamos obedecer essa ordem com o máximo de nossa habilidade. Último trecho. Por fim, não tenhamos medo de nos lançar na vida. Estamos aqui para adquirir experiência e conhecimento e aprenderemos pouco, a menos que encaremos a realidade e busquemos o melhor de nós próprios. Tal experiência pode ser adquirida em cada esquina. De verdade, gente, em cada esquina a gente tem a oportunidade de ter um insight, né? Cada bom dia que a gente fala para qualquer pessoa, pode vir um insight para a gente.
E as verdades da natureza e da humanidade podem ser conquistadas tão efetivamente, ou até mesmo mais, numa casinha de campo, tanto quanto em meio ao tumulto da cidade grande. Dr. Bá viveu essas duas realidades. Cá estamos com o nosso capítulo 4. Como vocês estão? Eu quero que vocês me tragam aqui nos comentários que passagem ou quais passagens fez sentido para vocês, que caiu alguma ficha ou em algum lugar que vocês estão meio parados e perdidos. Eu posso aqui nos comentários ajudar vocês, como eu sempre faço, né? Com alguma orientação, com alguma essência floral específica, tá bom? Ai, gente, estamos aqui para viver o nosso máximo de felicidade. A gente está aqui para viver o que a nossa alma deseja. O que está te impedindo? Quais são as questões que estão te impedindo, tá bom? Lá no Colegiado da Vida a gente faz um trabalho árduo, minucioso, extremamente amoroso, para que você passe pelas 38 essências, para que você volte nas essências específicas da tua personalidade para ativar, até que uma hora a coisa se desenrole de uma vez por todas. E lá também você pode ganhar uma profissão. Sim, assim como eu sou terapeuta floral, você pode ser também, se o seu coração assim quiser, tá bom? Então, colegiadodavida.com.br, o link tá aqui embaixo para que você se inscreva nessa turma 2024-2025, que se encerra depois de amanhã já, tá bom? Então vai ser uma alegria ter você nessa nova turma. Um beijo, encontro vocês no capítulo 5, na próxima leitura e em outros vídeos que temos aqui nesse canal. Até!